Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula de história. Hoje nós vamos aprender, vamos falar um pouco sobre a formação, sobre o processo de formação da nossa cultura e dos povos, relacionando com o espaço geográfico. Ou seja, vamos aprender um pouco da nossa formação, da humanidade, da nossa cultura e dos povos que fizeram parte de toda essa formação e em que espaço tudo isso aconteceu. Para a gente começar, eu quero te convidar a acompanhar comigo aí no slide uma imagem bem legal. Olha só, quando você observa essa imagem, o que você vê? Dá uma analisada. A gente observa, a gente vê pessoas, E vocês veem como que essas pessoas, que imagem que nós temos aí? Do mapa do Brasil, certo? Percebem aí, em destaque, tem três faces, três rostos de pessoas bem marcantes. E essas pessoas, elas têm características físicas diferentes, vocês observaram? Esses três povos aí, é claro que tem outros que a gente percebe aí, mais aí para o norte é a seringueira, as pessoas colhendo aí na seringueira. Vemos aí mais para o sul um tipo de dança, um tipo de povo. E bem no centro nós vemos aí esses três povos que marcaram, que foi os primeiros a marcar a nossa formação. Agora dá uma olhada nessa imagem. Aqui a gente já vê o nosso povo, O povo brasileiro, o povo acreano, todo aí misturado. A gente tem pessoas de todos os tipos, brancas, negras, Nós temos pessoas consideradas afrodescendentes, temos pessoas europeias, temos asiáticos, ou seja, a nossa formação, ela é de vários povos. O povo brasileiro. Ao falar da formação do povo brasileiro, é necessário primeiramente considerar que essa é uma história de longa duração e com muitos personagens. Como bem sabemos, o povo brasileiro é marcado pela questão da diversidade, uma diversidade de cores, fisionomias, tradições e costumes que atestam a riqueza da população que ocupa todo esse território. Sendo assim, vamos observar rapidamente algum desses mesmos personagens. Então, crianças, a gente percebe o quê? Que o nosso povo tem uma diversidade de culturas porque foi formado por diversos povos, por raças, etnias, culturas diferentes, religiões diferentes, pensamentos diferentes. Então nós somos miscigenados, porque foi uma mistura de diversos povos. Agora vamos acompanhar aí na telinha novamente. Ao longo da pré-história, o processo de ocupação do continente americano possibilitou a organização de várias comunidades no interior da região litorânea. Entre essas culturas mais antigas, podemos destacar a presença da antiga civilização marajoara, ao norte do Brasil, e os chamados povos sambaquis, que se espalharam por diferentes regiões do litoral sul e sudeste. Então, quando nós falamos de formação cultural, vem desde lá da pré-história. E interessante que a gente sempre fala, quando os portugueses chegaram aqui, já havia um povo que morava aqui. Porque esse povo, ele vem de anos e anos atrás. Então a gente tinha a presença desse povo, do Marajoara, era muito presente aqui na região brasileira. Eles vieram e se instalaram aqui, assim também como os sambaquis, Eles também fizeram parte dessa formação no litoral do sul e do sudeste. E aí nós vemos aqui nessa imagem, observando aqui novamente, a gente vê um tipo de estilo de vida que eles viviam, A gente sabe que na pré-história as pessoas viviam como nômades. A pré-história são fatos e acontecimentos, só para vocês relembrarem,
O que é a pré-história, professora? Porque a história foi dividida em pré-história e história. A pré-história, ela se baseia em tudo que aconteceu antes da escrita, né? Tudo que foi acontecido antes de começar a se escrever, os fatos acontecidos na nossa história. Porque a nossa história, ela é escrita, ela é registrada, os fatos são registrados. Antigamente, na pré-história, como que havia esses registros? Como que eles aconteciam? Eles aconteciam por meio daquelas pinturas rupestres, que vocês estudam geralmente aí quando vocês estão em artes, né? Casando aí, fazendo a interdisciplinaridade com história. Então, na pré-história, era tudo feito através de registro. No Brasil também tem alguns registros da pré-história, algumas pinturas rupestres que a gente pode localizar. Então essas pinturas, elas contam fatos, elas mostram para nós hoje como aquele povo vivia, o que eles pensavam, a forma o estilo de vida deles, que eles viviam da caça, por meio dessa leitura desses desenhos, dessas pinturas rupestres. Continuando ali. Avançando no tempo, só voltando aqui da região sul e sudeste. Avançando no tempo, destacamos a formação das várias comunidades indígenas que se espalharam em pontos distintos no território brasileiro. Não sendo povos homogêneos, mas marcados pela pluralidade, os indígenas se diferem em várias línguas e práticas que, portanto, já faziam parte da população do nosso território. Até o século XVI, eles foram os principais ocupantes nesse vasto conjunto de terras e paisagem. Ou seja, os indígenas, eles já estavam localizados aqui no Brasil e eles viveram aqui, eles foram os primeiros, né? Eles foram os primeiros a povoar o Brasil, essa região que hoje nós conhecemos como Brasil, que é a qual nós habitamos. Então, eles já estavam aqui, né, vivendo com a sua cultura, eles já estavam se instalando, mas eles também tinham essa maneira de viver como nômades, né? Eles cultivavam o seu próprio alimento, tudo isso a gente já falou um pouco sobre isso. Então, continuando. Quando começou, né, quando se descobriu o Brasil, os povos indígenas, eles estavam assim lá por 1500, dessa forma, distribuído. Os tupi-guaranis, né, o Jô. Aí temos a tabela de acordo com os tipos de povos, né, e essas cores aí, elas destacam cada povo. Como você observa, nós temos os povos indígenas, eles estão em todo o território brasileiro. Observaram? Seguindo essa legenda, olha só, não tem nenhum espaço que não havia sido ocupado. Tudo isso viria a se transformar no ano de 1500, com a chegada dos europeus por aqui, motivados pelo contexto da economia mercantilista e o desenvolvimento das grandes navegações. Os portugueses ocuparam o Brasil com a intenção de realizar a colonização das terras e, consequentemente, explorar as riquezas existentes. Sob o signo da dominação e da adaptação dos lusitanos, trouxeram para cá as particularidades de sua cultura de origem e da Europa cristã. Aqui eu vou ressaltar para vocês o seguinte: como nós sabemos, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a terra já era totalmente povoada. E pelas pessoas, né, e pelos povos indígenas. Só que esses povos indígenas, eles eram organizados, eles tinham seus próprios povoados. Não eram todos de uma mesma tribo, digamos assim. Cada um tinha o seu estilo de vida, tinha as suas crenças, tinha os seus pensamentos. Alguns se assemelhavam aos outros, mas eles tinham tinham a sua formação. Tinha aquilo que eles acreditavam,
a formação social deles, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles pensavam. Então eles tinham a fé, o tipo de deuses que eles acreditavam, eles tinham os rituais deles. Quando o povo português chega aqui, eles vêm na intenção de colonizar o Brasil, colonizar uma terra, ou seja, eles queriam eles queriam a propriedade, os lucros, né, que podiam surgir aqui. Eles queriam explorar as riquezas do Brasil. Mas dizer que o Brasil, ele não tinha dono, isso não é bem verdade, né? Continuando. Agora, crianças, olha só a situação dos povos que habitavam aqui no Brasil. A situação agora, essa marcação, ela é de 2007, né? Para hoje já deve ter diminuído ainda mais. É grande essa luta das terras indígenas. Cada vez menos eles ocupam menos espaço no Brasil. Porque as pessoas vão tomando posse das terras deles. Então isso é uma luta, né, que vem sendo travada ao longo desses anos, desde a colonização. Ainda nos dias de hoje, ainda essa luta dos povos indígenas em terem as suas terras e elas serem invadidas, elas serem exploradas, ou por pessoas que querem fazer garimpos, ou porque querem cultivar animais, fazer plantio, agricultura, mas até hoje isso é uma questão, né, de luta do povo indígena. Continuando aqui, vamos fazer essa comparação. Os povos indígenas no Brasil, em 1500, olha a diferença, crianças. Como era antes e como se tornou hoje. A gente percebe, né, como eles perderam o espaço no território. Essa daí é uma realidade que existe até nos dias de hoje. E cada vez menos eles têm território no Brasil. Existem algumas reservas que hoje, né, é considerado reserva indígena e que as pessoas não podem invadir. Mas, infelizmente, alguns proprietários de terras, latifundiários ou garimpeiros, eles ainda invadem as terras indígenas para extrair as riquezas dessas terras. Infelizmente, isso ainda acontece. E para a gente, nós vamos finalizar por aqui. Hoje, nesse momento, nós falamos um pouco sobre a formação do povo brasileiro dentro da primeira parte, daqueles que já se encontravam aqui. Nós vamos dar continuidade na próxima aula. Você gostou dessa aula? Você quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!